Bahia celebra os 200 anos da data que marca a independência do Brasil lá no estado, o 2 de julho. Data importantíssima para o nosso país. Muita gente imagina que foi o 7 de setembro, que é o dia da independência, mas a independência foi 2 de julho de 1823. Jumentos correm risco de extinção no Brasil. Mais de 6 mil são mortos por mês. Especialistas pedem proibição do abate. Brasil registra mais de 40 mil denúncias de violência contra idosos. Senado debate o assunto. São Paulo promove o encontro religioso do Axé para combater preconceito e intolerância religiosa. Enquanto o ser humano, qualquer que seja o líder religioso, não aprender a se respeitar e respeitar o próximo e falar em nome de Deus, infelizmente, o preconceito não vai terminar. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? A Bahia celebrou no último 2 de julho os 200 anos da independência do Brasil. É porque lá na Bahia foi só em 1823 que as tropas portuguesas foram derrotadas. Isso quase um ano depois do grito da independência dado por Dom Pedro I, lá em São Paulo. O 2 de julho é uma das maiores festas cívicas do estado. Veja na reportagem da TV Alba. Celebração nas ruas, nas casas e até no céu. Baianos e baianas lotaram o bairro da Lapinha, em Salvador, neste domingo, para comemorar os 200 anos da independência do Brasil na Bahia. A apresentação de bandas de fanfarras, grupos culturais e homenagens aos guerreiros e guerreiras que lutaram contra as tropas portuguesas que ainda permaneciam no estado mesmo após o grito de independência em setembro de 1822, tomaram conta das ruas logo nas primeiras horas da manhã. Eu, particularmente, já participo há 35 anos e hoje, como líder deste grupo, posso dizer que o Grupo Os Guarani sente o maior orgulho de estar participando do 2 de julho, porque é a oportunidade que nós temos de estar mostrando para todo o estado e para todo o país que Itaparica foi importante no processo de consolidação da independência do Brasil. Sem dúvida, a data mais importante do nosso país, hoje 200 anos que mulheres, homens, toda a população, escravizados, escravos, marisqueiros, todos botaram aí os portugueses que nos colonizavam para correr. Uma data importantíssima, a mais importante do Brasil, o nosso 2 de julho, que até os livros da história ainda sonegam de alguma forma. Então, uma data importantíssima para o nosso país. Muita gente imagina que foi o 7 de setembro, que é o dia da independência, mas a independência foi 2 de julho de 1823. Além das imagens dos caboclos que simbolizam o povo brasileiro, diversas outras homenagens aos principais personagens que lutaram e fizeram história são vistas em meio à multidão. Seja crianças ou adultos, tributos a Maria Quitéria, por exemplo, heroína baiana que enfrentou os portugueses, estavam assim, em todos os cantos. O ato da independência é o ato da liberdade. Então, quando a gente se veste de Maria Quitéria, a gente se compromete em manter a liberdade no país. E encontramos aqui uma Maria Quitéria de batismo registrada. Dona Maria Quitéria, moradora aqui da Lapinha. Como é para a senhora carregar esse nome aqui no seu registro, na sua identidade, o peso desse nome tão importante? É um prazer enorme, meu filho, porque a melhor coisa é levar este peso na costa. Porque Maria Quitéria nas costas, porque Maria Quitéria não só sou eu, são todas as mulheres baianas, brasileiras, que representam Maria Quitéria. Para quem assiste a festa de perto pela primeira vez, não esconde a emoção. É muito bonito e emocionante por nós estar sabendo que há 200 anos e o povo
continua firme e forte, dizendo: nós somos guerreiros e nós não abrimos mão de ser baiano, de ser nordestino. Isso é muito bom. Para mim é uma honra tremenda de estar com meus parentes aqui, né, todo caracterizado, todo pintado e participando, né, desse marco, né, 200 anos da independência da Bahia, né, e estando aqui presente. Neste ano, o cortejo contou com a presença do presidente Lula e da primeira-dama Janja. O Brasil recuperou a alegria, recuperou a democracia. E eu acho que faz bem para a alma do povo brasileiro. E aqui na Bahia tudo é especial, né? De vez em quando me pergunto por que o sucesso da Bahia. O sucesso da Bahia se deve à generosidade do povo baiano. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. O Ceará tem mais de 300 lixões a céu aberto. A Assembleia Legislativa do Estado debateu os consórcios intermunicipais como alternativa para as cidades cumprirem a lei. Segundo a legislação, o prazo final para todo o Brasil acabar com os lixões é 2024. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, existem no Ceará mais de 300 lixões, locais de descarte inadequado de resíduos que causam problemas ambientais, sociais e de saúde pública. Uma alternativa sustentável e economicamente viável para a destinação correta do lixo é a criação de consórcios públicos intermunicipais para a construção de aterros sanitários. Previstos no Marco Legal do Saneamento Básico, aqui no Ceará, os consórcios são estimulados pelas secretarias do Meio Ambiente e das cidades. A gente tem hoje 21 consórcios envolvendo 173 municípios. Eles são uma parte fundamental do tripé da política estadual de resíduos sólidos aqui do estado do Ceará, junto com o pessoal que faz a catação de lixos, os catadores, junto com a educação ambiental. Os consórcios de resíduos sólidos intermunicipais, eles são responsáveis pela construção das centrais municipais de resíduos, que é uma disposição pré-aterro importantíssima para o estado do Ceará. Então, eles são parte fundamental da nossa política pública de resíduos sólidos. Para debater a situação dos consórcios públicos de resíduos sólidos no estado, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia realizou uma audiência pública. O vice-presidente do colegiado, deputado Renato Roseno, destacou a necessidade de apoio político para que os municípios possam colocar os consórcios para funcionar em sua totalidade. Nós queremos, sobretudo, convencer os gestores municipais e a sociedade, nos municípios, que a melhor saída para a gestão dos resíduos sólidos, para primeiro proteger o meio ambiente, gerar renda por intermédio da reciclagem, com catadores e catadoras de recicláveis, o consórcio entre municípios. Lamentavelmente, no Ceará ainda temos mais de 100 de lixões. Isso polui a água, polui o ar, polui o meio ambiente, é ruim para a saúde pública e também se perde dinheiro que podia ser renda para pessoas mais vulneráveis. A maior parte dos consórcios do estado estão em fase de implantação. Cada cidade consorciada precisa construir um centro municipal de resíduos, equipamento fundamental para o início da triagem do lixo produzido. O analista técnico da Associação dos Prefeitos e Municípios, a Prece, destaca a necessidade de atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos para permitir a realização de parcerias público-privadas. Os planos foram feitos há alguns anos, onde pouco se conhecia sobre o consórcio de resíduos. Então, hoje, os superintendentes, os prefeitos já estão bem entendidos do que é um consórcio de resíduos.
Então a gente precisa rever o plano, e sentar com a secretária Vilma da SEMA e rever os planos para que a gente possa até poder trazer a iniciativa privada também para ajudar os órgãos públicos na construção e na elaboração dos planos, na construção das CMRs e principalmente no fim do lixo, acabar com o lixão. A igualdade ganhou força em 2 leis ligadas ao esporte que beneficiam as mulheres. A primeira, de autoria do deputado Marcelo Sobral, veda a distinção em razão de gênero do valor das premiações desportivas concedidas a atletas. A lei foi aprovada na LES e sancionada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. É incabível que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha essa desigualdade, principalmente no desporto, onde nós temos aqui vários esportistas de várias modalidades que têm suas premiações para o sexo masculino um valor e para o sexo feminino, a maioria das vezes, um valor inferior. Então nós precisamos acabar com essa desigualdade. A estudante de nutrição Luísa Andresa comemora a aprovação da lei. Ela é atleta há aproximadamente 5 anos e já participou de competições em Sergipe e em vários estados, dentre eles São Paulo e Paraná. Luísa é campeã norte-nordeste na categoria sub-18, vice na categoria adulto e campeã na corrida Cidade de Aracaju na prova de 5 quilômetros. A atleta diz por que é importante igualar as premiações do estado. Eu tenho que unir trabalho com estudo, tendo que dormir tarde e acordar cedo, e isso desgasta, mas graças a Deus tem esses incentivos que faz a gente ter fé. Outra lei aprovada na LES e sancionada pelo governador do estado cria permanentemente a campanha contra o assédio, a importunação e violência sexual nos estádios e arenas desportivas do estado de Sergipe. A autoria da propositura é do deputado Cacá Santos. Ele ressaltou o quanto a lei vai dar garantia de segurança às mulheres. Acredito que com essa lei sancionada, as pessoas vão pensar muito antes, de assediar ou qualquer outro tipo de violência contra as mulheres. Lidiane Rezende é consultora de vendas, torcedora do Confiança e do Corinthians. Gosta de acompanhar as partidas de futebol dos seus times do coração. Ela fala da força que essa lei assegura às mulheres nas torcidas e a importância da denúncia em casos de importunação sexual. Tem muita mulher hoje em dia que não vai nos estádios justamente por medo do assédio, E assim, eu creio que uma lei criada dessa forma para garantir uma segurança maior para a gente vai aumentar a quantidade de mulheres nos estádios para que elas possam também usufruir dessa paixão que é uma paixão mundial. A secretária de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas, já foi atleta e sabe dos desafios enfrentados pelas mulheres. Nós mulheres já temos um desafio pelo fato de ser mulher. A gente tem sempre um desafio a mais e no campo esportivo não é diferente disso. E além dessa questão de premiação ser equiparada, eu faço um alerta também para os organizadores de eventos, para os horários das competições, para as condições também que sejam pensadas na mulher, questão de vestiários, questão de banheiros, de arbitragem. A gente tem várias situações que circundam ali o momento da competição esportiva, que não só a parte que a gente está vendo ali dentro da quadra propriamente dita, mas que está ali ao seu entorno, que é importante para que a gente tenha cada vez mais mulheres competindo pelo Brasil aí afora e sergipanas, obviamente, que a gente tem um carinho e incentivo todo especial. A palavra da noite de comemoração aos 50 anos do hip hop foi resistência. A audiência pública realizada pela Comissão de Cultura da Assembleia destacou o papel do hip hop entre os jovens da periferia e as políticas públicas necessárias para atender o movimento. O nascimento do hip hop é exatamente para fazer a inclusão de diversos setores sociais que ficaram excluídos. Pessoal da periferia, a juventude da periferia, especialmente a juventude negra. E eles, através das expressões culturais, eles colocam a maneira como eles enxergam o mundo hoje e como o mundo rebate neles. A designer de moda Pandora da Luz fez um resgate da história do movimento no Espírito Santo.
Ela também falou sobre o trabalho a ser realizado na frente parlamentar que foi criada na Câmara Federal para fomentar o hip hop. Nesse momento, a gente achou que a melhor estratégia era fundar a Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional para a gente fazer 3 pautas, né, para atingir 3 pautas especificamente. 1 é o combate intransigente ao extermínio da juventude negra. E 2 é a lei nacional do hip hop. E 3, o Estatuto do hip hop. Essas são as principais bandeiras de luta. A importância do hip hop no contexto da cultura do Espírito Santo foi ressaltada pelo secretário de Estado da Cultura. É uma linguagem, é uma cultura, é um conjunto de expressões que tem aqui no Espírito Santo expoentes, lideranças ativas, artistas de reconhecimento nacional. Então é muito importante esse momento aqui da audiência, o apoio que o governo do Estado dá também à cultura, essa valorização, e claro que a gente pode mais e pode aproveitar inclusive esses 50 anos para aumentar o respeito e o investimento a essa cultura. Durante o evento teve poesia falada em forma de resistência e representatividade. Me vi por quantas vezes refletindo a sonhar, pensando em desistir porque falaram que não dá, mas mesmo assim eu tentei, sonhei, resisti. Não vou deixar qualquer verme me persuadir, eu, acostumado a ouvir não, isso já nem me importa. Isso aqui é mais do que ibope. Prazer, meu nome é hip hop. Antes da audiência foram realizadas atividades ligadas à cultura do hip hop. Produção de grafites, batalhas de rima e roda de break estiveram entre as artes apresentadas. Está ocupando esses espaços, principalmente da Casa de Leis, né, que nos representa de alguma maneira o Estado do Espírito Santo, não seria um lugar melhor para estar celebrando esse momento adulto ou de meia-idade do hip hop, né? Sou do hip hop, 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 sou do hip hop. Olha só essa notícia. Os jumentos estão correndo risco de extinção. Cerca de 6.000 animais são abatidos todos os meses aqui no Brasil. A pele é exportada para a China para produzir colágeno. Os animais sofrem maus tratos enquanto esperam morrer. Especialistas pedem a proibição do abate. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei sobre o assunto. Defensores dos direitos dos animais pediram, em audiência na Comissão de Meio Ambiente, a proibição do abate de jumentos. Gislane Brandão, coordenadora da Frente Nacional de Defesa de Jumentos, denunciou que essa prática está colocando em risco a sobrevivência dessa espécie no Brasil. Os jumentos estão prestes a ser extintos. Então, essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a 10ª vez que nós estamos presencialmente em alguma das estruturas dos poderes do Estado, seja legislativo, judiciário, executivo, para falar que o abate de jumentos é uma atividade extrativista e criminosa que precisa parar. Vanessa Negrini, coordenadora de defesa dos direitos animais do Ministério do Meio Ambiente, diz que um dos objetivos é criar novas alternativas de sustento para a população que hoje depende do abate de jumentos. É possível, com o rol de conhecimento que nós temos hoje, de encontrar soluções que sejam boas para a economia do Nordeste, boas para melhor geração de renda e empregos mais dignos para os trabalhadores no Nordeste e soluções que sejam boas para a preservação da biodiversidade, em especial para essa espécie. O deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, disse que a Comissão de Meio Ambiente vai continuar a luta para aprovar os diversos projetos que proíbem o abate de jumentos e estão em análise na Câmara. Essa audiência é um fundamento, é um momento de restartar essa discussão, tanto nessa comissão quanto no plenário da Casa, para que a gente possa pôr fim a algo que, infelizmente, ainda não conseguimos pelo Poder Judiciário, sem que uma coisa, obviamente, exclua a outra. A luta será em todos os campos. Como
prevenir a violência contra os idosos num país que recebeu quase 50 mil denúncias só nos 5 primeiros meses deste ano. A Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado debateu o assunto. Nos primeiros 5 meses deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos, que apontaram para cerca de 282 mil violações de direitos. São casos de abandono, negligência, discriminação e violências física, sexual, psicológica e patrimonial. Cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação de direitos. O número de violações de direitos humanos é 87% maior em relação ao mesmo período de 2022. Além disso, 1 em cada 3 idosos do país está em situação de pobreza ou vulnerabilidade social. São mais de 10 milhões de idosos inscritos no Cadastro Único. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas lembraram a necessidade de conscientizar a população sobre o assunto. Como prevenir? Um policial na porta de cada casa onde reside idoso é inimaginável. Somente pela consciência coletiva de respeito e de valorização da pessoa idosa será possível isso. Ou seja, o caminho é a educação. Um decreto presidencial publicado em abril de 2019 interviu no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e destituiu seu colegiado, iniciativa criticada na audiência. A violência institucional, de caráter estrutural, ela afeta todos nós, seja na localidade municipal, seja no estado, ou seja a nível nacional. E nós devemos enfrentá-la. O que a gente vê nesse último decreto, que revogou o decreto 9893, o decreto de abril, não são avanços, são ainda a continuidade de retrocessos na participação social, no controle social, logo na defesa dos direitos da pessoa idosa. Além do fortalecimento dos conselhos das pessoas idosas, os participantes destacaram a necessidade da participação social em decisões públicas. Maior apoio e fiscalização das instituições públicas de longa permanência para idosos também é uma demanda. A pessoa idosa que tem dinheiro, que tem uma boa aposentadoria, vai para as instituições privadas. E os pobres, abandonados, os pretos, os periféricos, desde o Estado brasileiro, para onde vão? Para alguns depósitos de pessoas idosas que, infelizmente, a gente tem, não é, carecendo realmente de regularização, de fiscalização por parte do poder público. O senador Stevenson Valentim lamentou a ausência do governo na audiência pública. Uma secretaria que nem vier aqui justificar. Eu espero que tenha uma boa justificativa para faltar uma audiência pública do Senado Federal para discutir políticas, ainda mais uma comissão como essa, que é de assuntos sociais, da qual tem essa pertinência e essa obrigação. Espero que tenha essa justificativa. Um evento com religiões de matriz africana foi promovido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi o encontro religioso do Axé. O objetivo, combater o preconceito e a intolerância religiosa. A Umbanda e o Candomblé são as principais religiões de matrizes africanas praticadas no Brasil. Pai de santo há 34 anos, Pai Soares de Ogum conta que foi no seio de sua família que encontrou o preconceito. Eu acredito plenamente, e falo onde eu passo, que Deus, ele é único, né? E temos alguns conceitos religiosos de outras linhas, de outra linhagem, e que não tem esse propósito de falar em Deus, fala apenas de valores e acaba que manipulando, né, o ser humano. E nós não temos que ser manipulados, nós temos que ser doutrinados, ensinados a ajudar o próximo, a praticar a caridade, né? Jesus Cristo peregrinou na terra e nós estamos peregrinando na terra também, então nós temos que ajudar o próximo, né? Agora, infelizmente, enquanto o ser humano, qualquer que seja o líder religioso, não aprender a se respeitar e respeitar o próximo e falar em nome de Deus, infelizmente, o preconceito não vai terminar
com tanta facilidade. Segundo o IBGE, 0,3% da população brasileira é praticante das religiões de matrizes africanas. Um levantamento do governo federal aponta que as religiões afrodescendentes são as maiores vítimas de intolerância religiosa. Entre 2020 e 2021, o registro desse tipo de crime cresceu 270%. Então esse encontro aqui visa o quê? Mostrar que somos sim unidos e que podemos fazer muito mais. Não só ficar vestindo roupa dentro do nosso terreiro, mas também sair para mostrar que a nossa religião é tão importante quanto as demais. Não existe esta ou aquela que é melhor. Nós somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, somos seres humanos. O encontro de religiões do Axé aconteceu por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, que avaliou a importância de trazer para a Casa do Povo todas as manifestações religiosas para combate do preconceito. O Brasil foi construído pelos negros escravizados. Toda a estrutura econômica, cultural, uma boa parte da estrutura espiritual do Brasil vem da construção do povo negro. Então, nada mais justo e simbólico do que o povo negro ocupar a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa. Aqui várias religiões ocupam esse espaço, aqui tem a bancada evangélica, a bancada católica, e é importante que nós tenhamos aqui também a ocupação das religiões de matriz africana. A educação é um instrumento importante de combate à discriminação e de afirmação do povo negro. Pai Walter Diodé destaca o valor de estar na Assembleia Legislativa em busca do respeito à sua religião. Essa reunião nada mais é para botar no ouvido das pessoas e no olhar o quanto é importante a união em todas as confissões. Porque a gente vê as pessoas falar de candomblé, de queto, disso, daquilo, mas não vê falar da questão social. A iguaria mais importante que tem dentro das religiões é a comida do candomblé, a comida da Umbanda. Garanto que você já comeu um acarajé, tá? Então nada disso é macumba, é feitiço, é maldade. É alimento para a alma e para o corpo. A gente ainda tem um longo caminho pela frente até acabar com a intolerância religiosa e o racismo, não é mesmo? É por isso que iniciativas assim são fundamentais. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau.